Semana já chegou na sua vida. Eu não sei as decisões que você vai precisar tomar, mas Jesus já está cuidando de cada uma delas. Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 16. Atos capítulo de número 16. Deus está neste lugar e algo Ele está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Atos 16, a partir do versículo 22. Deus seja louvado por esta noite, pelo privilégio que temos de estar aqui como igreja de Cristo. Breve, estas reuniões vão acabar, porque a igreja será tirada da terra. Nós estaremos eternamente com Cristo Jesus. Atos 16, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Você pode se assentar dando glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Deus está fazendo uma obra nesse lugar. Ele está movendo em nosso meio. E por isso nós cremos que Ele já tem trabalhado de maneiras extraordinárias nesse lugar. Esse texto é um texto muito conhecido de todos os irmãos. Nós cantamos, nós ouvimos mensagens a respeito desta palavra, que muito fala ao nosso coração. E no decorrer desta semana, essa palavra saltou ao meu coração sobre a expressão perto da meia-noite. Primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, na verdade é Barnabé e Paulo, porque Barnabé ele é listado primeiro, tinha sido bem sucedida. O escritor, nós acreditamos que é Lucas, ele enfatiza que quando esses dois missionários eles chegam à igreja de Antioquia, em Atos capítulo 14, versículo de número 27, eles começaram a relatar grandes coisas que Deus fizera por eles, e como eles se abriram a porta da fé aos gentios. Nós vamos perceber que a igreja glorificava ao nome do Senhor. Obviamente, esta notícia de que a porta da fé havia se aberto aos gentios trouxe uma certa preocupação, não só na igreja de Antioquia, mas na igreja de Jerusalém. Isso fez com que no capítulo de número 15 houvesse o concílio de Jerusalém, onde se pudesse decidir o que os gentios, aqueles que não haviam se convertido ao judaísmo, deveriam fazer para servir ao Senhor. Ao final do capítulo de número 15, apesar de todas as discussões e dissensões que houveram nesse concílio de Jerusalém, o texto vai nos dizer que a igreja glorificava ao nome do Senhor pelo resultado deste concílio e pelas decisões que foram tomadas.
Vemos já no capítulo de número 16, o início do planejamento para a segunda viagem missionária. E nós vamos ver no capítulo de número 15 ainda, na verdade, no final do capítulo de número 15, a discussão entre Barnabé e Paulo a respeito da estratégia deste segundo grande empreendimento, que era a viagem que eles estavam estabelecendo no coração de realizar. Ao se depararem então com o planejamento da segunda viagem missionária, eis que surge o primeiro grande problema. Uma desavença muito forte entre Barnabé e Paulo foi estabelecida e fez com que essa unidade entre eles fosse momentaneamente interrompida e houvesse uma divisão no grupo missionário. É bem verdade que nós ouvimos bastante alguns estudiosos, dentre eles eu destaco Russell Shedd, que vai dizer que esta divisão tratava-se da providência divina em estabelecer não um, mas dois grupos missionários. O meu entendimento ele é um pouco diferente. Ele vai ao encontro de N.T. Wright, que afirma que essa desavença foi uma desavença abrasadora, foi uma divergência horrível e amarga. Ninguém saiu bem dessa discussão, porque foi uma discussão acalorada entre Barnabé e Paulo. E só Deus sabe, N.T. Wright vai afirmar, só Deus sabe como que essa jovem igreja, a igreja de Antioquia, da Síria, ela visualizou esse debate, essa divergência, essa discussão entre dois grandes homens de Deus. Mas fato é que esta divergência não impediu que o evangelho fosse pregado. Barnabé toma João Marcos e segue o seu caminho. Paulo, ele toma Silas e também vai seguir o seu próprio caminho. Eles começam então a passar por Derbe, vão para Listra, Icônio, Frígia e Galácia. Passando por essas cidades, eles se deparam com um jovem chamado Timóteo, e vendo o destaque que esse jovem tinha diante de Deus e diante da igreja, também convidam a Timóteo a ir com eles nesse empreendimento missionário. Quando de repente eles se deparam com uma realidade: nós precisamos avançar para as cidades ainda não alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Haja vista que Derbe, Listra, Icônio, Frígia e Galácia eram cidades já evangelizadas na primeira viagem missionária, mas agora havia necessidade de desbravar caminhos e territórios onde o evangelho ainda não havia sido anunciado. Portanto, no coração de Paulo e Silas há uma decisão: nós vamos para a Ásia. Só que quando eles tomam uma decisão, surge o segundo problema na vida de Paulo e Silas. O Espírito não permitiu que eles fossem para a Ásia. Já é o segundo problema nesse empreendimento. Paulo, na visão de alguns, poderia já estar preocupado. Ora, o que está acontecendo? Nós já tivemos uma grande divergência no início dessa obra. Nós seguimos e ao tentar avançar, o Espírito não permitiu. Paulo pode ser que tenha ficado preocupado. Ali já poderia pairar algumas nuvens de questionamento a respeito deste empreendimento, quando de repente eles também decidem seguir para a Bitínia. Eles pensaram: a Ásia nos foi bloqueada pelo Espírito Santo de Deus, portanto vamos caminhar em direção à Bitínia. Eis que surge um novo problema: o Espírito de Deus mais uma vez não permitiu que Paulo e Silas fossem em direção à Bitínia. Alguns estudiosos vão dizer que esse foi o momento em que Paulo começa a dar voltas
nas cidades, esperando receber de Deus uma direção essa que seria necessária para o avanço da obra do Senhor. E nesse meio tempo, alguns vão dizer que, por mais que Lucas afirma isso em apenas 2 versículos, esse trajeto que Paulo e Silas está tomando é um trajeto que teve uma distância de aproximadamente 483 quilômetros. Agora, meus irmãos, parem para pensar. 483 quilômetros onde o Espírito não dá direção. 483 quilômetros onde o Espírito não dá um caminho a seguir, e ao contrário, na tentativa de caminhar, eles são impedidos pelo próprio Espírito. Esse não foi um trajeto que durou algumas horas, não foi um trajeto que durou alguns dias, certamente foi um trajeto que durou por muitas semanas, sem uma direção clara a seguir. Contudo, na cabeça do apóstolo Paulo e de Silas havia uma certeza: eu não sei aonde o Espírito vai me levar. O que eu sei é que aonde eu passar, eu vou fazer o nome de Jesus conhecido na terra. Deus não me deu uma direção clara, mas enquanto eu caminho sem direção, eu continuo fazendo a obra. Tem gente que está parando no meio do caminho, pensando: o que eu vou fazer? Porque não recebeu uma direção do Espírito. Enquanto a palavra de Deus não veio sobre a tua vida, caminhe anunciando a palavra da verdade, porque vai chegar o tempo em que a direção vai descer ao teu encontro nessa terra. 483 quilômetros, e Paulo ainda não sabe aonde o Espírito vai direcionar. Quando eu li esse texto, meu coração ligou um alerta, porque por muitas vezes nós buscamos a vontade e a direção de Deus para decisões que precisamos tomar, contudo, a direção não se manifesta em nossas vidas. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite com uma palavra para a tua vida. Se a direção não chegou sobre a tua vida, continue caminhando. Se a vontade de Deus não se manifestou claramente na tua história, continue caminhando. Pode ser que você tenha perguntado ao Senhor sobre um dilema, sobre uma questão: o que eu vou fazer? E a resposta ainda não veio. Se a resposta ainda não veio, continue fazendo, porque é no meio do caminho que Deus vai te dar a direção. Não é parado, não é sentado, não é retrocedendo, oh glória, mas é no meio do caminho, é no meio da obra que você faz, é no meio do serviço que você presta, oh Jesus, é no meio do louvor que você canta, que a direção do céu vai chegar sobre a tua vida. 483 quilômetros. N.T. White, que é esse pastor anglicano, ele vai dizer com muita sabedoria que eles poderiam estar cansados, desanimados, ou até confusos, porque por 2 caminhos tentaram seguir, mas o próprio Espírito não permitiu. Tem momentos da nossa vida que não é o diabo, tem momentos da nossa vida que não são os demônios, tem momentos em nossas vidas que é o Espírito de Deus que vai travar caminhos na nossa vida. Mas espera aí, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Por quê? Porque o caminho que Ele tem é mais excelente para a tua história. Você está planejando, está arquitetando, você acha que a tua estratégia é a melhor, de repente chega o Espírito e diz: não é, para, porta fechada, não vai seguir em frente, até você entender que o meu caminho é maior. E tendo passado por Mísia, diz-nos o texto, no capítulo 16, no verso de número 8, desceram a Troade, cansados, desanimados e talvez até confusos.
Só que Paulo dorme, e de noite ele tem uma visão em que se apresenta um homem da Macedônia, e esse homem, ele diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo não pensava na Macedônia. A estratégia missionária de Paulo não contemplava a região da Macedônia, mas tinha um grito, ou melhor dizendo, clamor de socorro na Macedônia. Sabe por que o Espírito de Deus tem fechado porta de muito crente? Porque o Espírito de Deus, para além da tua oração, ele está ouvindo a oração de socorro de alguém, e ele sabe que a resposta da oração é você na terra. Deus está ouvindo para além do teu clamor pedindo direção, ele está ouvindo o clamor de alguém que está pedindo socorro. Passa a Macedônia e vem nos ajudar. E a resposta da oração de muita gente é você. A resposta do clamor desesperado de muita gente é você. Deus está te levantando nessa terra para ir ao encontro de quem está clamando por socorro, e esse socorro vem do Senhor, e ele tem o teu nome e sobrenome. Porque tem muita gente que acha que o socorro de Deus desce do céu com um anjo com uma mensagem, mas na maioria das vezes o socorro do céu vai descer com teu nome e sobrenome. É uma palavra de conforto e consolo para o aflito, é uma palavra de restauração para o desesperado, é a palavra de vida para aqueles que estão morrendo. Deus já escolheu o teu nome e sobrenome para ser instrumento de socorro para outras vidas. Paulo passa a Macedônia, e ele vai empolgado. Eu imagino, meus irmãos, estava caminhando dias e dias, semanas e semanas sem direção, quando de repente recebe a direção. Verso de número 10, vai dizer Lucas: e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Quando ele navega para Troade, ele vai ao caminho de Samotrácia, e no dia seguinte ele chega a Neápolis, e dali ele parte para Filipos. Observe o verso de número 12, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Quando Paulo pisa em Filipos, ele poderia entender: opa, cheguei na direção de Deus, cheguei debaixo da vontade de Deus, agora nada me poderá resistir. Só que acontece outro grande problema, porque a gente acha que a direção de Deus sempre nos levará a um caminho perfeito que não tem obstáculo. Pode ser que o Senhor esteja te conduzindo a caminhos cheios de obstáculos, porque Deus não quer filho mimado. Deus está forjando filhos maduros na fé. Deus não vai te conduzir por um caminho sem obstáculo, antes Ele vai te forjar no caminho cheio de obstáculos. Paulo chega em Filipe, e ele encontra uma mulher que era temente a Deus, e essa mulher, por nome Lídia, ela é alcançada pela palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Era uma certa mulher, Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia ao Senhor. E diz o texto: ela nos ouvia, e o Senhor se lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Logo então é se estabelecida uma igreja na Macedônia. A vontade de Deus está sendo cumprida na terra. Quando certo dia Paulo está passando pela rua, e ele vê uma menina com um espírito de adivinhação. Esse termo no grego significa menina que tem visão dupla. Ela tem
um espírito maligno que a direciona para trazer algumas realidades ou mentiras, mas que fossem ao encontro da necessidade das pessoas. Quando de repente ela se depara com Paulo e Silas e ela grita em alta voz: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Altíssimo. A verdade na boca do mentiroso incomoda. Por quê? Porque na boca do mentiroso a verdade, ela é objeto de questionamento. Quando Paulo olha e ouve essa mensagem, ele falou: chega, a partir de agora chega, porque pode até estar falando a verdade, mas na boca do mentiroso vai sair como mentira. E ele se levanta e diz: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora o espírito saiu. Contudo, a adivinhação desta menina era um objeto de comércio para os senhores desta menina. Nessa segunda viagem missionária, quando Paulo chega em Filipe, ele sabe que em Filipe não tem sinagoga, e por isso ele sabe que ele não vai ser alvo de perseguição dos judeus. Haja vista que na primeira viagem missionária, Paulo foi apedrejado até ser tido como morto por judeus, porque os judeus se levantaram contra a pregação do apóstolo. Nessa segunda viagem ele chega em Filipos e pode pensar: agora vai correr tudo bem, não tem judeu para me perseguir. Só que tem homens gananciosos, e o alvo desses homens é lucrarem com o sofrimento e com a opressão das pessoas. Jesus está te levantando nessa terra para anular a lucratividade do inferno. Jesus te levantou nesse tempo para arrebentar com as portas do inferno, e aquele que ganhava dinheiro com obra das trevas vai ter que mudar de profissão, porque o servo do Senhor chegou. Esses homens não ficam satisfeitos, e para além da sua lucratividade, eles vão questionar a presença desses homens. E ele vai dizer: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O texto nos diz que a multidão se levanta e, unidas contra Paulo e Silas, levam eles até os magistrados. Os magistrados rasgam-lhe as vestes e mandam açoitá-los com varas. Meu Deus do céu! Paulo poderia pensar: essa é a vontade de Deus para a minha vida? Foi para isso que a porta da Ásia se fechou. Foi para isso que a porta da Bitínia se fechou, para me levar para Filipe, na Macedônia, e aqui em Filipe eu ser açoitado e preso. Tem muita gente que está pensando a mesma coisa nessa noite. Deus me deu uma direção, mas essa direção só está me trazendo sofrimento. Calma, tem uma palavra do céu para a sua vida. No meio deste teu sofrimento, Jesus está gerando em você e através de você uma realidade que nenhum homem viveu nessa terra. Você pode estar indo para o caminho mais difícil, mas é o caminho que Jesus preparou para te dizer: eu abro porta onde não tem porta, eu faço um servo meu levantar em meio ao sofrimento e fazer a minha obra, e o nome de Jesus ser glorificado na terra. Oh Jesus, tem um bálsamo de Deus descendo nessa noite, e esse bálsamo está pensando nas suas feridas, e Ele está dizendo: seja sarado dos teus sofrimentos e continua a pregar a minha palavra. Meu Deus, porque tem gente pensando que o caminho preparado por Deus é um caminho sem dilemas, sem problemas.
Deus está forjando crentes nesse tempo para trilhar caminhos perigosos, perigosos aos olhos dos homens, não perigosos aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens. E esses caminhos, tem muito crente que está dizendo: Deus me mandou para esse lugar. Mandou, porque Ele quer transformar a realidade do caminho e não a tua realidade. Entenda uma coisa: crente cheio do Espírito Santo, ele não é contaminado pelo ambiente. Crente cheio do Espírito Santo, quando ele chega, é o ambiente que tem que mudar, não é o crente. Porque crente que anda com Jesus, ele transforma a realidade que está à sua volta. Passa a Macedônia e vem nos socorrer. Paulo é açoitado e preso. E eu acho interessante quando Lucas ele vai enfatizar que ele está perto da meia-noite. Eu destaco essa afirmativa porque a meia-noite é o horário do dia onde a escuridão ela é plena. A meia-noite é o momento da jornada do dia onde não há resquício de iluminação natural. Tem muita gente que está sendo conduzido por Deus e está chegando o tempo que é perto da meia-noite. E tem muita gente pensando: quando era dia eu não conseguia, e agora que é noite, muito menos eu vou fazer. Existe uma jornada sendo traçada por servos e servas de Jesus, e eu preciso enfatizar: querendo ou não, a meia-noite vai chegar. Querendo ou não, a escuridão plena e completa vai chegar. Tem muita gente que pensa que vida com Deus é uma caminhada sem meia-noite, mas Jesus nos trouxe aqui para te dizer: a meia-noite está chegando. O que você vai fazer com este horário e com esse tempo? Tem muita gente que está desesperado porque decidiu seguir o caminho traçado por Deus e o Espírito lhes impediu em certos caminhos, e chegaram em lugares onde foram açoitados e presos, e a meia-noite está chegando. Só que o texto ele vai destacar que a meia-noite estava perto, mas a meia-noite ainda não havia chegado. E ele vai destacar outra coisa, que perto da meia-noite, quando a escuridão ela tentava envolver toda a realidade humana, Paulo e Silas não estavam correndo de um lado para o outro desesperados. Ele vai dizer que Paulo e Silas, eles não estavam gritando: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Paulo e Silas poderiam não estar entendendo, mas sabiam que se não havia uma resposta de Deus, uma coisa eles deveriam fazer: orar e cantar hinos ao Senhor. A meia-noite se aproxima. Tem muita gente desesperado, sem saber o que fazer. E aonde o crente vai, como diz o corinho de madrugada, o crente vai buscar poder. Tem muita gente desesperado, pensando o que vai acontecer da minha vida quando a meia-noite chegar. Pode ser que a resposta não seja dada no tempo que você precisa, mas enquanto a resposta não chega, começa a cantar hinos ao Senhor. Nessa noite ainda começa a orar ao Senhor, começa a buscar a face daquele que não tem trevas ao seu redor, porque o salmista vai dizer: as trevas e a luz são iguais para ti.
porque meia-noite pode ser para você, mas como o salmista diz, a noite resplandece como o dia. E no nome de Jesus eu libero uma palavra sobre a sua vida. Aquele que não enxerga a escuridão está se aproximando do teu calabouço nessa noite. Está perto a atuação de Deus na tua vida, que vai transformar a tua história. Perto da meia-noite. Os açoites não impediram Paulo e Silas de cantar e orar. Os nãos do Espírito não impediram Paulo e Silas de cantar. A meia-noite não impediu Paulo e Silas de orar. E o que está te impedindo de clamar a Deus nessa noite? Qual é o problema que bateu na tua porta que você não ora mais? Canta hino e começa a orar, porque daqui a pouco, oh glória, o terremoto vai começar a estremecer as estruturas. O que ele está fazendo? Ele está gritando por socorro, mas ele está orando aos pés de Jesus. Daqui a pouco o terremoto vai chegar. Quando de repente, eu fiz questão de narrar a jornada de Paulo, desde o início da sua segunda viagem missionária até aqui, porque esse de repente, muita gente pode pensar que o de repente vai chegar na minha vida, mas o de repente não chega sem processo, o de repente não chega sem caminhada. Paulo, ele caminha com porta fechada, mas ele continua caminhando. Paulo adora com prisões, mas ele continua adorando. O texto vai dizer, ele está amarrado pelo tronco, não tem como rodar no poder, não tem como dar cambalhota, mas ele está clamando. Oh Jesus! O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Tem gente que está perto da meia-noite pensando que, oh glória, nunca mais vai ver a luz do dia. Não se preocupe, Deus não vai esperar das 6 horas da manhã para fazer o dia raiar. A luz da glória de Deus, oh glória, vai invadir esta prisão nessa noite, e tudo que está escuro vai receber a glória de Deus na terra. De repente é quando não se espera. Oh glória! De repente é quando não há expectativa. De repente é quando a terra não consegue conceber um fenômeno. Deus está manifestando de repente nessa noite na história de muito crente. Muitos vão dizer, mas foi de repente. É porque não conhecem o teu processo, não sabem o que você sofreu e suportou por causa de Jesus. O de repente está chegando nessa noite sobre a vida da igreja de Jesus. O cárcere vai estremecer, os alicerces serão abalados, e todos hão de ver quão grande é o teu Deus. Glorificado, engrandecido. Agora note uma coisa, e aqui eu encerro. Terremoto como instrumento de livramento, convenhamos, irmãos. Se você está na tua casa e é um terremoto que chega, você vai dar glória a Deus? Vamos falar a verdade. Paulo poderia pensar na libertação milagrosa de Pedro.
Porque quando Pedro também estava aprisionado pela sua terceira vez, o anjo do Senhor entrou na prisão, despertou a Pedro, botou Pedro de pé. O anjo abriu o cárcere inferior, abriu as portas da frente e abriu os portões para Pedro passar. Se eu quero um livramento de Deus, eu quero o livramento de Pedro e não de Paulo. Porque terremoto, aos olhos humanos, não é instrumento de salvação, é de destruição. Ninguém, quando pede a Deus socorro, está pedindo a Deus um terremoto na sua vida. Mas aquilo que é instrumento de destruição para o mundo, deixa eu fazer retrospectiva. Paulo discute com Barnabé, se dividem. Paulo segue o seu caminho, tenta passar a Ásia, a porta fechou. Paulo tenta ir para a Bitínia, porta fechou, o Espírito não permitiu. Paulo vai para a Macedônia pela ordem do Espírito. Primeira cidade que ele pisa da Macedônia, açoite e prisão. E agora chega um terremoto. Gente, crente natural vai dizer: acabou. Perto da meia-noite, depois de tudo isso que eu passei, acabou. Mas aquilo que para os homens é instrumento de destruição, Deus está trazendo nessa noite como instrumento de libertação. Terremoto destrói a vida de muita gente, mas de crente cheio de Deus, o terremoto vai ter que salvar. Ei. Tem gente que pensando, oh glória, que esse terremoto vai destruir a tua vida. Assim diz o Senhor, vai trazer libertação na tua casa, transformação, cura e salvação para a tua vida. Meu Deus, engrandecido seja o nome de Jesus. Deus está fazendo um barulho na terra, é um barulho de terremoto, mas vai salvar. Tem gente que está pensando que esse terremoto veio para destruir. Esse terremoto veio para colocar tudo no seu lugar. Porque lugar de crente não é dentro de cadeia. Lugar de crente é na rua, dizendo que o Senhor salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. As cadeias estão se rompendo nessa noite. Tudo que te aprisiona está caindo por terra agora. Seja livre no nome de Jesus. Seja livre no nome de Jesus. Projetos que foram enterrados, o terremoto está trazendo de volta esses projetos. Dons que foram adormecidos, é o terremoto. Oh Jesus, tem movimento de terremoto na terra. Tem terremoto de Deus nessa terra. Jesus está botando no lugar
aquilo que estava fora do lugar. Você vai sair daqui nessa noite dizendo: o terremoto era para matar, não matou, porque com Jesus o terremoto me trouxe liberdade. O milagre de Deus trouxe mais um problema, entre aspas. Problema para Paulo? Não. Para Silas também não. Trouxe um problema para o carcereiro. E eu sou acostumado a ver e a viver milagres de Deus sendo solução para todo mundo. Até quem está à tua volta é alvo do milagre de Deus. Carcereiro toma a espada e ele tenta se matar, e Paulo fala: para, porque Deus não fez isso tudo aqui para alguém morrer. Se o milagre chegou na tua vida, não é para matar aquele que está do teu lado. O milagre chegou para a salvação de todos à tua volta. Não faças tal coisa, diz Paulo para o carcereiro, porque Jesus fez um terremoto, mas não foi só isso. Jesus fez um terremoto e imobilizou todos os presos, porque se as cadeias abriram, os presos continuam lá dentro, porque Deus não vai deixar sair quem tem que ficar, e Deus também não vai deixar ficar quem tem que sair. Quando Deus operar um grande milagre, Ele vai botar todas as coisas nos seus devidos lugares. Se coloque de pé em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus não me trouxe aqui para dizer que o terremoto está acontecendo na tua vida para você ficar parado. É você mesmo que tem que sair com suas próprias pernas da prisão. Quem quer viver esse milagre da parte de Deus nessa noite? Levante a sua mão. Quem quer viver esse milagre, mas ainda não conhece o autor desse milagre, vem aqui à frente. Jesus está te chamando porque as cadeias já estão se quebrando. Jesus está te chamando porque hoje Deus não te chamou para amanhã, Ele te chamou para hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Ele já fez a maior parte. Ele quebrou as cadeias da sua vida. Você pode sair livre. Quem quer se reconciliar com Jesus? Quem quer voltar para Jesus? Quem quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aproveita que os cárceres estão abertos. Aproveita que o poder daquilo que te aprisionava foi destruído nessa noite. Aproveita que o inimigo da sua alma, que te amarrava, que te prendia numa forma de viver, ele foi derrotado nessa noite. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Vem aqui à frente. O tempo já nos convida, mas você não pode sair daqui sem esse encontro. Se não tem a oportunidade, continua de pé, e eu quero orar com a igreja. Deus meu, nós te damos graças, Senhor, porque nessa noite Tu fez uma obra nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, porque tinham coisas que aprisionavam Teu povo, situações que estavam amarrando no tronco, mas o Senhor decidiu enviar um terremoto nessa noite para estremecer os alicerces da casa. Mas não foi para destruir, foi para salvar, ó Deus.
Fortalece a tua igreja nessa semana que se inicia. Abre as cadeias nessa semana que se inicia. Mostra para esse mundo que essa igreja tem um dono, e esse dono tem a chave de Davi,